Olá pessoal, bom dia a todos. Eu demorei um pouco, mas finalmente consegui chegar no conteúdo de vocês e agora eu pretendo ao longo da semana a gente estar mais alinhadinho. Eu vou tentar uma experiência nessa aula aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo, com esse recurso aqui que eu tenho aqui em casa, se eu consigo preparar essa aula, se ela fica coerente, né? Não sei. E eu queria de antemão que vocês começassem a avaliar a aula, né? Se dá para acompanhar, se não dá, se tem alguma coisa que pode ser melhorado ou tem que ser totalmente modificado, né? Bom, hoje a ideia é falar sobre circuitos retificadores. Na aula passada, que foi presencial, eu comecei já, né? Eu falei sobre questão do retificação meia onda e hoje eu quero fazer uma pequena revisão, inclusive com a meia onda também, né? E se a gente conseguir tentar avançar um pouquinho no sentido de ver a onda completa. Eu não posso deixar estender muito esse vídeo porque teve um vídeo que eu fiz um pouco maior. Eu não quero que ele passe muito mais do que 20, 25 minutos, né? Teve um vídeo que eu fiz um pouco maior e aconteceu que o YouTube não processou, né? Então eu não queria que isso acontecesse porque é uma perda de tempo muito grande, né? Bom, esse material eu já disponibilizei para vocês, é um capítulo que eu trabalhei lá na Anhanguera, então eu quero apresentar para vocês. Nós não vamos trabalhar tudo isso não, só uma partezinha. Eu começo falando de circuitos retificadores, deixa eu trocar a cor aqui, eu começo falando de transformadores. Eu acho que vocês já tiveram transformador, se vocês não tiveram, vocês me avisam, e aí eu volto nesse tema aqui, tá? Então eu vou pular isso e vou direto à retificação de onda de meia onda, né? Nós vimos na aula anterior. Então só para a gente lembrar, a retificação de meia onda ela é aplicada quando eu tenho evidentemente tensão variável, principalmente corrente alternada na entrada, e normalmente é senoidal, que é o modelo que nós temos nas nossa matriz de geração de eletricidade, né? De qualquer forma, o importante é saber o seguinte: aqui vai entrar uma senoide e na saída do diodo vai sair só o semiciclo positivo. Você lembra disso que foi visto em aula? Olha, no mouse aqui difícil, né? Só vai sair o semiciclo positivo. O semiciclo negativo vai ser ceifado, vai ser cortado. O diodo não vai deixar passar. Esse é o grande lance da retificação meia onda, ok? Muito bem. Então tá aqui, só o semiciclo que vai passar, o semiciclo negativo não vai passar. Se a gente colocasse um diodo numa alimentação corrente contínua, o que ele ia fazer? Ele ia gerar aquela queda de 0,7 volts, né? Ih, ficou ruim o 7 aqui, gente. Vou fazer um tracinho aqui, vamos ver se melhora. Aí, 0,7 volts, ele vai gerar essa queda. Mas o legal é o seguinte, ela só vai deixar passar a polaridade positiva, né? Se colocasse uma corrente contínua aqui invertida, ele não ia passar nada. Mas seria muito legal isso, né? Naquelas situações onde se inverter a polaridade queima, né? Então o diodo poderia proteger, né? É possível. E em alguns casos até usual, né? Muito bem. Bom, o que acontece? Quando você faz a retificação meia onda, deixa eu ver se eu acho o desenho, vou ter que subir um pouquinho, me perdoa. Quando você faz a retificação meia onda, você tem aqui uma tensão RMS, porque ela é alternada. E aqui vai sair uma tensão média. Lembra disso que foi visto na aula passada? Tensão média. VM, tensão média. Oh, meu Deus. Aí, tensão média. A tensão média, a gente usa muito tensão RMS para corrente alternada. E usamos muito tensão média para corrente contínua. É o mais tradicional. Isso porque a tensão média na corrente contínua é zero. Perdão, ao contrário. A tensão média na corrente alternada é zero.
E as tensões que efetivamente são significativas na corrente alternada são chamadas de VRMS, que é uma média quadrática, ou simplesmente tensão eficaz, é a mesma coisa, ok? Muito bem. Aí nós vimos que para o cálculo da tensão média em um retificador meia onda, a gente pode estar usando esta fórmula aqui. Só que eu não usei exatamente essa, eu usei que a tensão média, ai meu Deus, é igual a tensão de pico, não era isso? Menos a tensão do diodo, que para silício é 0,7 e para germânio é 0,3, dividido por π. Lembra disso aí, gente? Essa formulinha que a gente usou, né? Aqui está simplificada, não foi levado em consideração a queda no diodo, mas nós queremos que leve em consideração. Então, vamos tentar fazer um exemplo, né? Tensão de pico menos tensão do diodo sobre π. Eu estou anotando aqui e vamos lá. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Um retificador de meia onda deve retificar uma tensão de 40 volts RMS para alimentar uma carga de 500 ohms. Determine o valor retificado médio na carga, a corrente na carga e o valor máximo de tensão na carga. Beleza? Então tá bom. Eu vou puxar para o lado aqui e agora eu vou ficar com esse papelzinho aqui que eu vou usar a minha caneta, tá? Então, tá aqui. Eu acho que eu vou ter que escrever um pouquinho maior, né? Para ficar mais fácil, né? Não tem problema. Então vamos lá. Vamos colocar aqui um desenho, uma fonte. Essa fonte aqui, ela é de 40 volts, corrente alternada. Ele vai alimentar. Será que eu vou aumentar a luz aqui melhor, gente? Peraí. Sei lá. Então, ele 40 volts, ela vai alimentar um retificador de meia onda. Então vamos colocar aqui um diodo, né? E isso aqui vai alimentar uma carga. Eu vou colocar aqui uma carga de 500 ohms. Pronto, 500 ohms. Então o que se quer? Letra A. Tensão média na carga. Letra B. Corrente média na carga. E letra C, eu quero saber qual o valor tensão máxima na carga. Ok? São essas três coisas. Bom, então, primeira, não foi informado, então significa que esse cara aqui, a queda de tensão desse cara aqui, como não foi informado, é de 0,7 volts. Quando não fala nada, é silício. Se falar alguma coisa, é germânio. Se falar que é germânio, aí a gente usa germânio, mas por enquanto é silício. Não é isso? Muito bem. Vamos calcular então qual que é a tensão média aqui na carga, né? Tensão média na carga vai ser igual a tensão de pico menos tensão do diodo sobre π. Muito bem, mas a tensão de pico tem que ser calculada. A tensão de pico vai ser a tensão RMS vezes raiz de 2. Então, tensão de pico vai ser 40 vezes raiz de 2. Tensão de pico igual, eu vou fazer aqui na minha calculadorinha. Del 40 e raiz de 2 vezes 56,57 volts. 56,57 volts. Isso é minha tensão de pico, ok? Muito bem. Então, a tensão média vai ser 56,57 volts menos 0,7 volts dividido por π. Né? Então, a tensão média na carga igual 0,7
menos pi. Matemática, next, constante, pi. Divide. Pronto. 17,78 volts. Então, a letra A, 17,78 volts. Corrente contínua, tá? Corrente contínua. A corrente máxima. Corrente máxima não, a corrente média. A corrente média na carga vai ser a tensão média na carga dividido pela resistência, que vai ser 17,78 volts sobre 500. A corrente média na carga igual 500 divide 35,57 miliampere. Essa é a corrente média na carga, 35,57 miliampere. Ok? E a tensão máxima? Bom, a tensão máxima a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente retifica aqui, né, tá vindo uma senoide e vai vir os pulsos, né? Ora, a tensão máxima é esse pico aqui, ó. É o pico do, né? Então, se a gente pensar assim, a tensão máxima é isso aqui, ó. Nós já calculamos a tensão máxima, 17,78. Tá aqui, ó, né? Só que vai passar pelo diodo. Perdão, eu não falei besteira. Calculamos a tensão de pico aqui, ó, 56,57. Essa é a tensão de pico. De pico antes do diodo. Antes do diodo. Então, a tensão máxima na carga vai ser a tensão de pico antes do diodo menos o VD. A tensão máxima na carga vai ser os 56,57 volts menos os 0,7 volts. Logo, tensão máxima na carga igual 55,87 volts. Essa é a tensão máxima na carga. Então, a resposta 55,87 volts. Está aqui o resultado calculado, né? Como que ficaria. Ok, gente? Espero que você tenha conseguido acompanhar. O resultado que você vai ver que a gente coloca lá tem certas aproximações, então existem alguns erros, mas tá tudo dentro, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver como que tá o meu tempo. Ainda tem 7 minutos, então tá bom. Para ir para essa videoaula, né? Bom, é isso aí. Os outros temas aqui você pode consultar, fazer a leitura, né? E eu vou parar essa videoaula aqui, mas eu já venho na sequência falando com outro vídeo, para não ficar muito extenso, sobre retificação de onda completa usando derivação central, ok? Então até já.